Há uns dias estava a andar de bicicleta para o meu trabalho e vi um aglomerado de abelhas num ramo de uma pequena árvore. Sendo muito jovem, a árvore não tinha nem flores nem frutos. Achei muito estranho, foi a primeira vez que vi tamanha concentração de abelhas sem qualquer ninho visível. Para algum contexto, eram cerca de 7 horas da manhã em época de chuva. Apesar de neste dia ainda não ter chovido. Não sei o nome da árvore, mas pelo que conheço, estas abelhas deveriam ser Apis mellifera. E, pela imagem que foi enviada, era um pequeno ramo da grossura de mais ou menos um dedo, com um ajuntamento de abelhas com mais ou menos um palmo. Então é assim, esse ajuntamento de abelhas, ou esse aglomerado de abelhas, nós chamamos de garfa, porque, pelo tamanho que nos descreve, isso é mesmo um pequeno enxame. Quando nós chamamos um enxame, às vezes podem ter até 30, 40, 50 centímetros de diâmetro, um exemplo. Ao fim e ao cabo, é tudo a mesma coisa, ou seja, é um enxame de abelhas, e elas estão ali concentradas a fazer o quê? Em primeiro ponto, é fazer proteção e guarda e resguardo da abelha rainha. Portanto, porque é que elas pousaram ali? Há vários motivos. Um deles poderá ser o cansaço, ou seja, elas já devem ter vindo a voar, provavelmente se calhar de uma distância relativamente longa, poderão se ter cansado e optaram por parar ali, por descansar um bocado, e então às vezes acontece, podem parar numa árvore, podem pousar numa videira, casos que já nos aconteceu numa couve, numa faveira, Uma composteira. pronto, certo. Há anos de sítios que elas podem tanto parar e depois elas juntam-se. Porque é que elas estão assim juntas em bola? Por esse motivo que eu descrevi, tanto para a proteção da abelha rainha, e o que acontece é, enquanto aquelas abelhas estão ali a descansar, há umas quantas abelhas, umas quantas dezenas de abelhas, que vão continuar a voar ali as redondezas, porque vão à procura de uma nova casa. E então, normalmente, quando é nessas situações, isto são abelhas que saíram ou de uma colmeia de um apicultor, ou de uma colmeia que nós chamamos de um enxame selvagem, que podia estar numa árvore ou por aí fora, e também pode ter saído de casa por vários motivos, já lá vamos, e o que acontece é, elas saem em enxame, quando a abelha rainha pousa, elas concentram-se todas para manter a temperatura, e para cuidarem, para protegerem de predadores e por outras coisas. Assim também, basicamente, elas poderão sair por falta de comida na zona, falta de espaço na colmeia onde estavam, ou seja, o enxame já estar muito grande e elas para o espaço que tinham e elas já terem saído. Lembras-te mais de alguma situação? A varroa. Por exemplo, a varroa é uma coisa que faz com que elas não se sintam bem na colmeia onde estavam e elas abandonam e vão à procura de outra casa, mas basicamente elas ao estarem em enxame estão à procura de uma outra casa. O facto de se ter falado que a árvore era pequenina ou era novinha, que não tinha ramos, não tinha fruta, elas quando estão ali não estão à procura de nada disso. Elas, como o Pedro estava a dizer logo no início, elas tanto podiam ter pousado ali como podiam pousar em qualquer outro sítio, telhado, telheiro, Na parede, seja lá onde for, numa cova, numa árvore com muita folhagem ou não. A questão aí foi o primeiro ponto que elas encontraram, e ao encontrarem aquele ponto, por algum motivo, ou se calhar porque começou a chover ou começou a pingalhar e elas, para resguardarem a rainha e não haver perigo, ficaram por ali e depois então vão às outras à procura de casa para voarem durante mais um tempo ou não. E o pouso ali pode ter sido por estas razões. E o facto de ser ali, podia ter sido em qualquer outro lado, pode também ser por causa daqueles pontos magnéticos que a gente tem andado agora a estudar um bocadinho mais. Há pontos que as abelhas seguiam e se atraem por aqueles pontos que podem ser pontos bons para elas pousarem e para elas estarem. Estabelecerem energias, olha. Não faz coisa. O facto de mencionar que foi às 7 da manhã e
não interessa nada, as abelhas, como qualquer outro animal, assim que o sol começa a nascer, elas vêm para a rua, se puderem vir para a rua, elas fazem o que têm para fazer, elas não vão esperar muito isso. O que poderia também ter acontecido, que é o facto de se encontrar aquilo ali, elas já podiam estar fora da colmeia há mais de um dia. É o que dá a entender. Há um dia, há mais tempo, e o facto de terem pousado ali a essa hora da manhã, ou terem sido vistas a essa hora, elas podiam muito bem ter passado ali a noite, porque pode acontecer, ou podiam ter vindo de um outro local e ter ido até ali. Há ainda situações que podem acontecer. Se pode dizer é que é uma situação provisória, ou seja, elas pousaram ali e poderão estar ali 5 minutos, como poderão estar ali 5 horas, como poderão estar ali um dia ou 2. É 2 dias, pelo Pronto, mas normalmente mais de 2 dias é muito raro o enxame estar assim, porque depois vai-lhes faltar temperatura para se manterem, vai-lhes faltar alimentação, portanto o abrigo, que é o que elas agora não há procura. E porque elas têm a necessidade de encontrar uma casa para continuar para a rainha continuar Principalmente a viver. E depois então multiplicarem o enxame. Porque se for por motivo natural, isso já é uma coisa da biologia da abelha, o instinto da abelha é multiplicar a raça. Mas não nessas alturas que são períodos de chuva. Portanto, períodos considerados de perigo para ela. não, pois, não é muito normal ter sido nessa altura. Porque é que terá sido ou não? A gente não consegue dizer. O elas estarem ali ser perigoso ou não, também podemos falar um bocadinho sobre isso. Pode ser perigoso se nós chegarmos muito ou se as formos importunar só, porque até podemos passar ali relativamente perto delas, que elas à partida não nos vão dizer nada, porque a abelha não se torna muito defensiva, porque não está a defender criação, não está a defender ninho, ou seja, não está a defender uma colmeia, apesar de estar a defender a abelha rainha, não é? Sim, mas não está a defender a criação e está muito concentrada em encontrar a casa. O objetivo dela é aquela, ela está-se... E elas, coitadas, também sabem. Para quem passa ao pé ou deixa de passar... Elas também sabem que se forem picar as pessoas só porque sim, depois morrem, não é? Elas também não são, Não, apesar de serem animais, não são parvas, como eu costumo dizer. não... Acho que o que as pessoas aqui podem tirar aí coisa é, não há necessidade de terem medo de verem o enxame. Aliás, até se deve apreciar com uma certa distância e apreciar o que elas estão ali a fazer. Porque Desde que a pessoa não tenha, desculpa interromper, desde que a pessoa não tenha o problema de ter alergia à picada da abelha, mesmo assim, elas não têm o instinto de ir fazer mal quando a gente vê uma situação destas. E são muito raras as situações em que a gente consegue encontrar o enxame neste contexto. e cada vez menos. E cada vez menos. Portanto, acho que é de se apreciar. A partir daí, o conselho é que poderíamos deixar como se calhar um conselho final do vídeo ou um conselho final para a resposta. Dentro dessa situação, é deixar estar, porque elas não estão a fazer mal, não vão fazer mal a ninguém, elas vão seguir o rumo. Caso este enxame, por exemplo, fosse visto num telheiro, num telhado, num jardim de casa que possa incomodar as pessoas que estão perto de casa, ou que haja a possibilidade de se perceber que elas estão ali há pelo menos 2 dias, não saem dali, ou estão a querer enfiar-se, infiltrar-se, porque isso nota-se, às vezes num buraquinho de qualquer coisa que a pessoa tenha em casa, seja uma barrica, seja um telheiro, seja, sei lá, O armário velho, um armário, já coisa dei qualquer qualquer, até uma árvore velha que tenha um buraco lá, elas podem se enfiar. Portanto, se houver uma situação dessas, o melhor é ou chamar um apicultor, né? Que é contactar um apicultor, ou até mesmo bombeiros, por exemplo, que eles encaminham para os apicultores. Para se poder lá ir buscar. Se for alguém que goste ou gostasse de ter ali as abelhas e que vê que não há problema nenhum, em vez de elas se enfiarem dentro de um sítio que depois a pessoa não tem acesso e que pode estragar alguma coisa por algum motivo, Só porque dá mais trabalho. esta é uma das alturas em que se pode colocar uma simples caixa de papelão, não é? Com um buraquinho à frente, que elas possam entrar e sair, para início, para começar, para quando a gente não tem mais nada em casa. É uma boa coisa para se colocar ao lado do enxame que a gente encontrou, para ver se elas gostam de ir para lá e poderem entrar, e a gente então depois poder aproveitar aquele enxame para pôr depois
colmeia, também era uma caixa e fazer a mudança. Fazer a mudança que se tem que fazer. Aí já convém ter equipamento. Já convém ter conhecimento e já convém fazer depois as coisas como deve ser, mas numa primeira abordagem acho que era isto que se pode. Em último caso, se gosta de ver só porque sim e porque é amigo das abelhas e da natureza, já fica a saber porque é que elas estavam ali ou não, mais ou menos, porque também ninguém consegue ter a certeza, mas já sabe que elas estão à procura de casa e mais hora, menos hora, mais dia, menos dia, entretanto vão sair dali e vão para outro sítio e pronto, vai-se deixar de vê-las outra vez, ou no caso poderá alguém lá ir buscar e apanhar por dentro de uma colmeia e então aí já sabe onde é que elas estão e elas vão voltar a fazer a criação à mesma. E pronto, Esperemos ter ajudado. acho que respondemos a tudo, espero que tenha ficado elucidado. Caso tenha mais alguma dúvida, algum comentário, deixem aí, que a gente normalmente consegue ver. Não se esqueçam de subscrever o canal e continuem connosco. Que é isso?